E agora que nós já sabemos como funciona um circuito elétrico, né, e quais são os seus componentes, nós vamos comentar agora um pouco sobre os tipos de circuito elétricos, tá? No caso, eles podem ser formados por dois tipos de circuito, o circuito em série e o circuito paralelo. O circuito em série é um circuito na qual todos os resistores, todas as lâmpadas, digamos assim, elas vão estar associadas ali uma à outra, conectadas uma à outra, por uma mesma fonte de distribuição, por uma mesma fiação, por um mesmo condutor. Então, nessa situação, o que é que acontece? Nós podemos citar o exemplo da luz do pisca-pisca, né? A gente pode citar o próprio pisca-pisca como exemplo, que quando você liga ele na tomada, todas as luzes se acendem, né? Todos os resistores se acendem ao mesmo tempo, tá? Então é um circuito simples na qual essa condução ela tá passando ali de um resistor para o outro. E vamos supor que um desses resistores acabe se queimando, né? Algum resistorzinho daquele que faz parte do pisca-pisca, se ele chegar a queimar, os outros resistores, os outros dispositivozinhos, eles vão acabar sendo prejudicados. Ou seja, essa energia ela acaba não atingindo os outros dispositivos do pisca-pisca, tá? As outras lâmpadas. E aí é muito provável, né, que elas também se apaguem, tá certo? E elas vão chegar, né, a se apagar, essas lâmpadas, justamente porque uma deixou de receber, aconteceu algum problema, né, deixou de receber energia. Então, se ela deixou de receber energia, como é que ela vai transmitir essa energia para outra lâmpada, né, para o outro dispositivo que está ao lado? Então, é assim, no circuito em série, se um deixa de receber a energia elétrica, todos os outros vão ser prejudicados, tá? Por isso que fala em série, tá? Ao mesmo tempo que uma lâmpada recebe energia, que um dispositivo recebe energia, essa energia ela vai sendo transmitida logo em seguida para os outros, tá certo? Então, é um caso que a gente tem que levar em consideração que se um dispositivo, se um resistor é comprometido, todos os outros também acabam se comprometendo, porque todos estão ali conectados, ligados ao mesmo circuito elétrico, tá certo? Diferente do paralelo, que o paralelo, o circuito elétrico, ele se divide, tá? Ele sofre uma divisão, é feito um outro percurso de condução dessa energia e consequentemente, né, se um circuito, se uma série ali desse circuito ela se compromete, a outra acaba não necessariamente se comprometendo também, tá? Vocês vão perceber que no circuito paralelo, diferente do circuito em série, é como se ele fosse independente, digamos assim, de uma certa forma. Por conta, né, dessas divisões que eles vão produzir aí nos circuitos. E nós temos como exemplo dessa representação a própria, né, iluminação da nossa casa, a própria eletricidade que ocorre a distribuição dela na nossa casa. Então, por exemplo, né, o circuito, ele é um só, mas ele está dividido. O circuito do seu quarto, o circuito do banheiro, o circuito da cozinha, tá? Eles estão todos conectados. Mas a forma como eles vão receber energia, não necessariamente se um se comprometer, todos os outros vão ser comprometidos. Eu acredito que vocês percebam isso. Às vezes a luz do quarto ela tá queimada, mas a da cozinha ela tá normal, ela tá acendendo normalmente, a da sala também, tá? Então é só mesmo aí para a gente entender essa diferença entre esses dois tipos de circuito, tá? O in série, eles estão todos conectados, ligados ao mesmo circuito. O paralelo, por apresentar uma divisão no seu circuito, né? Acaba que não vai comprometer os outros dispositivos, os outros resistores, ok? E nós podemos também classificar um circuito elétrico, tá? Não só em série, em paralelo, mas também ele pode ser classificado em aberto e fechado. Quando é que a gente pode ter aqui um circuito, né, aberto? Quando
algum desses componentes aqui do circuito, eles não estão conectados, tá certo? Vamos supor que essa condução, esse condutor bem aqui, ele não esteja conectado a esse resistor, então, consequentemente, esse circuito ele vai se encontrar aberto, tá? E como é que nós podemos classificar um circuito como fechado? Quando todos os componentes desse circuito eles estiverem aqui conectados um ao outro, tá? Por exemplo, né, essa situação que eu coloquei aqui é um exemplo de quê? Um exemplo de circuito fechado. Todos os componentes dele estão conectados. Se um dos componentes não estiver conectado, quem vai fazer essa conexão são justamente os condutores. Então, se um desses componentes não estiver conectado, tá, nesse circuito, então isso pode levar aí a gente a classificar esse circuito como sendo aberto, tá? Bem simples. Circuito aberto quando os componentes não estão conectados, né? Todos os componentes não estão conectados. E circuito fechado é quando todos os componentes do circuito estão ali interligados, conectados, tá? Por meio, né, dos condutores. Então, aqui foi mais para demonstrar justamente, né, onde é que a gente pode identificar cada um desses componentes. Aqui nós temos a lâmpada como sendo resistor, né, a principal estrutura desse circuito na qual nós vamos perceber aí o efeito da energia acontecendo, tá? Essa energia, né, sendo transformada, essa energia elétrica que chega até o resistor, sendo transformada em energia luminosa, em energia térmica, né? Consequentemente, com o tempo ela vai aquecendo, quanto mais tempo ela passa acesa, mais, né, vai ocorrendo aí o efeito Joule, tá? E aqui nós vamos perceber uma pilha, tá? Da onde é que essa energia ela tá saindo? Ela tá sendo produzida por quem, né? Ela tá sendo produzida aqui por uma pilha, tá? Então, a pilha vai ser o gerador, e aí nós vamos ter aqui, numa pilha, o polo positivo e o polo negativo. Lembra que o polo negativo, ele apresenta o quê? Um excesso de carga negativa. E o polo positivo vai apresentar pouca carga negativa, né? Ou seja, uma falta de carga negativa. Então, aí, os elétrons, eles vão partir do polo, que se encontra carregado de elétrons, e aí ele vai percorrer todo esse condutor aqui até chegar ao resistor, e em seguida do resistor, esses elétrons vão chegar até o outro polo da pilha para carregar ela, certo? Deixar ela aí carregada de elétrons, de carga elétrica, tá certo? Então, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido e possivelmente seria necessário que vocês tivessem a curiosidade de montar até mesmo um circuitozinho elétrico desse simples, né, com uma pilha, fios e um resistorzinho, uma lâmpada, tá? Pode ser uma lâmpadazinha de 1,5 volts, tá? Não tem problema a quantidade de capacidade dela, pode ser pequena, tá? Pode ser até aquelas lâmpadazinhas, né? Aqueles foquitozinhos mesmo, de pisca-pisca, se for o caso. E que vocês desenvolvam, né? Tenham a curiosidade de desenvolver um circuito como esse em casa e para vocês perceberem de fato como é que ele acontece, tá? Espero vocês na nossa próxima aula e até mais.